Você sente que no seu casamento precisa lembrar, organizar, cobrar, prever, corrigir e conduzir tudo. Você pede, ele esquece. Você explica, ele espera você decidir. Você se cansa, mas continua fazendo. E quando percebe, você não está mais se sentindo esposa. Você está se sentindo mãe do seu marido. Se isso acontece na sua relação, talvez o problema não seja apenas falta de ajuda. Talvez exista uma dinâmica mais profunda acontecendo no vínculo de vocês. Eu sou Raquel Miranda, terapeuta sistêmica de relacionamentos, e ajudo mulheres e casais a saírem dos padrões que desgastam o vínculo e reconstruírem uma relação com mais leveza e consciência. E hoje eu quero falar sobre um padrão muito comum, quando a mulher sai do lugar de esposa e começa a ocupar o lugar de mãe dentro do casamento. Talvez você se reconheça nessa cena. Você acorda já pensando em tudo o que precisa acontecer. Rotina de casa, compromisso dos filhos, as contas, decisões, trabalho, agenda, conversa que precisa ter, problema que precisa resolver. E além de tudo isso, você ainda sente que precisa conduzir o seu marido. Precisa lembrar o que ele deve fazer, precisa pedir várias vezes, precisa explicar o óbvio, precisa antecipar o que ele não vê, precisa cuidar para que tudo não desande. E isso vai criando um cansaço silencioso. Porque não é só sobre fazer coisas, é sobre carregar mentalmente a relação. Você começa a sentir que se você não pensar, ninguém pensa. Se você não puxar a conversa, ninguém conversa. Se você não conduzir, o casamento fica parado. Se você não organizar, nada acontece. E aí nasce uma dor muito profunda. Eu queria ter um parceiro, não mais uma pessoa para cuidar. Essa frase é dura, mas muitas mulheres sentem isso. E junto com essa dor vem culpa. Porque você ama seu marido. Você talvez já conheça qualidades nele. Você sabe que ele não é uma pessoa ruim. Mas ao mesmo tempo você está cansada de se sentir a adulta principal da relação. Quando uma mulher começa a maternar o marido, geralmente isso não nasce do nada. Muitas vezes nasce de um lugar de excesso de responsabilidade. Ela aprendeu a dar conta de tudo, aprendeu a resolver, aprendeu a não depender, aprendeu que se ela não fizer, ninguém faz. Então, no casamento, ela entra com muita força. No começo, talvez até funcione. Ela organiza, ela decide, ela direciona, ela sustenta, mas com o tempo, essa força começa a ocupar espaço demais. E o marido, muitas vezes, vai se acomodando ou se retraindo. Ele espera ela decidir, espera ela pedir, espera ela organizar, espera ela dizer o que precisa ser feito. E aí se forma uma dança perigosa. Quanto mais ela conduz, menos ele ocupa. Quanto menos ele ocupa, mais ela conduz. Quanto mais ela conduz, mais cansada e irritada ela fica. Quanto mais cansada ela fica, mais ele se sente criticado ou insuficiente. E isso, esse ciclo desgasta o vínculo. Porque quando a mulher ocupa o lugar de mãe, ela perde o lugar de esposa. E quando o homem ocupa o lugar de filho, ele perde o lugar de parceiro. A relação deixa de ser encontro. Vira administração, vira cobrança, vira uma rotina onde um manda, o outro resiste, esquece ou espera. E isso mata a leveza, a admiração e a intimidade. Aqui existe uma verdade muito importante. Eu quero falar com muito cuidado. Muitas vezes o controle não é arrogância. O controle é uma defesa. A mulher controla porque tem medo que as coisas desmoronem. Ela controla porque já se decepcionou. Porque já pediu e não foi atendida. Porque já confiou e se frustrou. Porque sente que descansar pode custar caro. Então ela pensa, é melhor fazer. Melhor eu decidir, melhor resolver logo. É melhor eu não depender. Só que essa proteção cobra um preço. Ela pode até manter a vida funcionando, mas vai deixando a mulher dura por dentro. Ela perde a possibilidade de receber, perde leveza, descanso, perde o prazer de ser acompanhada e muitas vezes começa a olhar para o marido não com desejo, mas com irritação. Porque é difícil admirar alguém que você sente que precisa educar. É difícil relaxar ao lado de alguém que você sente que precisa conduzir. E é difícil se sentir mulher quando você está todo o tempo num lugar de força, que não é o seu lugar de força. Então, o que fazer?
O primeiro passo não é simplesmente parar de fazer tudo de uma vez. Porque se esse padrão existe há muito tempo, tentar mudar bruscamente vai gerar briga, ressentimento, mais frustração. O primeiro passo é observar aonde você está saindo do seu lugar de esposa e entrando no lugar de mãe. Então, pergunte para si mesma: eu estou pedindo como parceira ou cobrando como mãe? Eu estou confiando que ele pode ocupar o lugar dele ou já estou fazendo antes que ele tente? Eu estou comunicando uma necessidade ou estou tentando controlar a resposta dele? Essas perguntas não são para você se culpar, são para você recuperar a consciência. Depois escolha uma situação pequena para mudar. Por exemplo, em vez de repetir 10 vezes a mesma cobrança, você pode dizer: eu percebi que eu tenho ficado no lugar de te cobrar, de te lembrar, e isso está me deixando muito triste, cansada, distante. Eu não quero ocupar esse lugar com você. Eu quero construir uma divisão mais adulta entre nós. Consegue? Essa frase é firme, mas não é agressiva. Ela mostra a dor, ela mostra o limite e convida o outro para o lugar de parceiro. Outra frase possível: eu preciso que você assuma isso, sem eu precisar conduzir cada passo. Para mim, parceria também é poder descansar porque o outro está presente. Isso é mais poética, né? Nem sempre o cara vai pegar. Percebe? Você não está implorando, você não está atacando, você está reposicionando o vínculo. E isso é muito diferente de apenas cobrar ajuda. Porque o ponto não é ele ajudar você. O ponto é ele ocupar o lugar dele na relação. E aqui é importante dizer, a mulher, ela não consegue reconstruir esse lugar sozinha. Ela pode mudar a própria postura, pode parar de infantilizar, pode comunicar melhor, pode soltar um pouco o controle, mas o homem também precisa escolher ocupar. Ele precisa sair da passividade, ele precisa parar de esperar comando e precisa perceber que presença não é favor. É parte do vínculo, porque casamento não é uma mulher conduzindo tudo e um homem apenas respondendo quando é cobrado. Casamento é presença dos dois lados. E quando um dos dois se ausenta, o outro começa a compensar. Só que compensar por tempo demais vira exaustão. E exaustão vira frieza, crítica, distância e perda de admiração. Agora, se essa dinâmica já acontece há anos, talvez não baste uma conversa pontual. Porque esse padrão costuma ter raízes profundas. Na história dela, na história dele. Na forma como cada um aprendeu a amar, cuidar, pedir, receber e se defender. Quando isso vira um padrão, não basta só aprender uma frase melhor. É preciso reorganizar o que sustenta essa dinâmica. É preciso olhar para os lugares que cada um está ocupando no vínculo. Por quê? Porque muitas vezes o casamento não está pesado por falta de amor. Ele está pesado porque os lugares ficaram confundidos. Ela virou mãe, ele virou filho. O casal perdeu o encontro entre homem e mulher, entre parceiros, entre adultos. Se você sente que virou mãe de seu marido, eu quero que você guarde isso. Você não precisa continuar sustentando tudo para provar que ama. Amor não deveria exigir que você se abandone. Se você sente que seu relacionamento precisa de uma reorganização mais profunda, me chama pelo link da descrição com a palavra casal. Eu vou explicar como funciona o acompanhamento Levemente Prósperos. Um processo para casais que se amam, mas estão cansados de viver em guerra e querem reconstruir o vínculo com mais leveza, presença e consciência. Porque você não nasceu para ser mãe do seu marido. Você nasceu para viver uma relação onde possa ser mulher, esposa, parceira e também descansar no vínculo.